tenha podido colocar um trabalhador numa função tão importante da organização da República, da organização do Estado. No entanto, chamo atenção para isto: a desconfiança gera elementos de ausência, cinismo, não participação, deixar para os outros, entregar eventualmente para quem já está em funções importantes, definir políticas públicas e o seu destino. Isto afeta a qualidade da democracia. Eu quero, por último, nesse segundo aspecto, mencionar outras duas coisas. Quando nós fazemos análises das pesquisas e, eventualmente, tratamento estatístico, cruzamento estatístico, muitos aqui têm essa experiência nas suas profissões, conhecem isso. Há duas coisas mais importantes que estão associadas ao fenômeno da desconfiança. Em primeiro lugar, a ideia, a noção, a percepção de que as instituições não estão cumprindo o seu papel, aquilo pelo qual elas existem. Elas estão funcionando mal. Esta associação estatística aumenta a desconfiança. E a segunda causa extremamente importante da desconfiança é o fato de se constatar com continuidade no tempo, sem grandes alternativas para mudar, o fenômeno da corrupção na política brasileira, em todos os níveis. A maior parte dos brasileiros são contra a corrupção, rejeitam a corrupção, rejeitam a corrupção dos políticos, rejeitam a ideia de que os políticos possam superavitar obras públicas, rejeitam a ideia de que os políticos possam nomear parentes, amigos ou pessoas diretamente ligadas. Há um sentimento de que, assim, a política se desenvolvendo desta maneira, ela tira recursos que poderiam e deveriam ser investidos em políticas públicas consideradas essenciais, consideradas pela população, socialmente consideradas importantes. Eu tiro uma conclusão disso, desse segundo aspecto. No primeiro aspecto, a minha conclusão foi: nós temos uma expansão da democracia, o que é uma promessa, o que é uma possibilidade. É uma possibilidade principalmente porque a democracia não é apenas votar, não é apenas a liberdade, mas ela é também a possibilidade de intervir, de enfrentar desigualdades, de enfrentar reivindicações. É uma grande promessa. Mas nesse segundo caso eu tiro uma conclusão: para que isto possa ocorrer na sociedade, depende também de que a sociedade de alguma maneira participe da democracia, cobre, acompanhe, fiscalize. E num certo sentido, nós não estamos imaginando, nem a literatura da ciência política, o do conhecimento está imaginando que as pessoas devem estar o tempo todo fazendo política. Ninguém pensa assim. Não é esta a ideia. As pessoas têm muitas coisas das quais se ocupar, mas a ideia de que a maior parte da população deixa sempre para os outros decidirem, joga a responsabilidade, eventualmente invertendo a relação, até dando tanta responsabilidade para os governos que os governos não conseguem realizar o seu papel. Então, penso que tem, nesse segundo aspecto, um desafio particularmente importante para quem pretende se constituir numa nova força política no país. Acho que vocês, junto com a UGT, junto com o PSD Movimentos, está propondo um tema, está fazendo uma proposta, está abrindo uma, digamos assim, uma porta, uma janela na sociedade brasileira, que é de inovar a política. E eu acho que a inovação depende de nós tocarmos precisamente nesses pontos que são mais sensíveis, particularmente mais importantes para o conjunto da população brasileira. Eu, com esta observação, eu me permito caminhar para o meu terceiro ponto, o terceiro tema que eu queria, a respeito do qual eu queria fazer algumas sugestões. O terceiro tema diz respeito à relação... Oi? Uma água para mim. Muito obrigado. O terceiro tema diz respeito precisamente à relação entre os movimentos sociais e os partidos políticos. Eu queria, de uma maneira sintética, lembrar o seguinte: os movimentos sociais tiveram um papel extraordinariamente importante na luta contra a ditadura no Brasil, na luta de resistência, não é? De resistência à ditadura, mas mais do que resistência, que às vezes é percebido apenas como um movimento negativo, lutar contra, mais do que isso, o movimento sindical, vocês se lembrarão, já tinha iniciado essa experiência nos anos 60, 68. O Ibrahim foi um líder, foi um importante personagem desse processo nos anos 60. Mas nos anos 70, o movimento sindical em várias áreas do Brasil
não só no ABC de São Paulo, não só na área dos metalúrgicos, mas o movimento sindical colocou na ordem do dia a bandeira, o tema da cidadania dos trabalhadores. Não tinha direito de greve, os trabalhadores, pelos seus movimentos, estavam sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional, estavam sendo processados, e o movimento sindical, que inclusive arrebentou as portas do sindicalismo corporativo, que tinha sido criado a partir do período Getúlio Vargas, o movimento sindical escreveu o tema da cidadania. Sem cidadania dos trabalhadores, não teria a democracia moderna, a democracia adequada que o Brasil teve nos anos seguintes. Eu acho que essa é uma constatação importante e que diz respeito à missão, ao trabalho e à tradição das qual as senhoras e os senhores pertencem, não é? Que é essa contribuição para a democracia brasileira. Se vocês se lembrarão que essas coisas que eu estou dizendo tiveram um efeito muito importante, depois na Constituinte de 87 e 88. Muitos dos direitos reivindicados com greve, que custou, em muitos casos, prisão, não é? Perseguição para muitos líderes sindicais, apareceram como direitos incorporados na Constituição. Quer dizer, os trabalhadores brasileiros deram uma contribuição muito importante para a natureza da democracia brasileira. E eu acho que esse é um ponto, é um elemento da história, do nosso repertório, que precisa ser incorporado. Nós avançamos nessa direção. Mas acho também que é realista reconhecer, depois de conquistada a democracia, iniciadas as primeiras eleições, muitos dos movimentos sociais e parte da organização da sociedade civil arrefeceu no Brasil, diminuiu. Isso aconteceu em outros países que também se democratizaram, mas talvez tenha tido uma intensidade excessiva no nosso caso. E começou, num determinado momento, uma certa tendência de substituir o papel dos movimentos sociais na sociedade civil organizada pela emergência das ONGs, das organizações não governamentais. E agora, mais recentemente, pela participação das pessoas através da internet, aderindo a causas, discutindo, eventualmente assinando manifestos. É uma outra via, uma outra possibilidade. Pois bem, eu queria propor como tema, para vocês, acho que isso não é nenhuma novidade, mas eu quero, como estudioso do tema, enfatizar e sugerir isso como uma contribuição despretensiosa, mas eu queria sugerir que, para melhorar a qualidade da democracia brasileira, é fundamental que os movimentos sociais recuperem o protagonismo que eles tiveram no período anterior. Eu acho que esse protagonismo, essa participação é absolutamente central para que a gente possa fazer avanços da democracia. Ninguém vai negar o que nós já fizemos até agora. Ninguém vai negar que houve, primeiro, a estabilidade da economia, que foi alcançada por 2 ou 3 governos, houve uma convergência do governo Fernando Henrique com o governo Lula nessa direção, houve o controle da inflação e houve o início, mas eu queria grifar essa palavra, houve apenas o início de uma política de distribuição consistente, densa, distribuição de renda, capaz de trazer para dentro da economia do país, da sociedade, capaz de trazer para dentro da democracia brasileira enormes contingentes da população. Ninguém discute hoje mais a importância do Bolsa Família, por exemplo. O que nós podemos e devemos discutir, eu acredito, é a relação do Bolsa Família com programas complementares, como o programa de qualificação daqueles que recebem a Bolsa. Qualificação para ter uma porta de saída. E qualificação remete para um tema central da democracia, que é a importância da educação. Quando nós falamos que a democracia abre a possibilidade de garantir direitos e das pessoas comuns reivindicarem e colocarem os seus temas, um lugar central precisa ser colocado, precisa ser devotado ao tema da educação. É através da educação, da ligação com o legado cultural, mas ao mesmo tempo com a percepção da qualificação profissional, dos desafios que o mundo contemporâneo, que a globalização coloca para os profissionais, é através da educação que as pessoas ampliam as suas oportunidades. E ao ampliar as suas oportunidades, podem ser inseridas como cidadãos plenos. Eu creio que nesta área há muito ainda por fazer.
Não creio que numa palestra como essa nós devemos fazer apenas a catilinária negativa do que o governo A, o governo B fez. Mas eu acho que nós temos realmente um déficit nesta área. A educação no Brasil ainda não é suficientemente ampla. Ela aumentou no ensino básico, ela atingiu 95%, 96%, 97%, mas ela ainda não tem a qualidade que ela deveria ter. E se vocês olharem no ensino médio, vamos ser claros sobre isso, o percentual de brasileiros que estão em idade de cursar o ensino médio e que efetivamente são incorporados, é um índice vergonhoso para o Brasil, na comparação com outros países que são sexta ou sétima economia, com outros países que alcançaram níveis muito desenvolvidos de desenvolvimento econômico e social. Acho que aqui tem uma prioridade muito importante que tem uma relação direta com o papel dos movimentos sociais, porque são os movimentos sociais que percebem no mercado, na relação direta com os empresários, com os grandes negócios do país, aonde estão os pontos de estrangulamento na formação de mão de obra adequada, para nós darmos um salto. Todos nós sabemos que há um déficit de mão de obra qualificada para atender o novo estágio da economia brasileira. Tem dois lados nesta questão. Tem um lado de incorporar e, ao mesmo tempo, de ter pessoas qualificadas para resolver, para enfrentar os desafios dos seus empregos, mas tem o problema de que essas pessoas, através do mecanismo, do processo da educação, se inserem na sociedade, ampliam as suas oportunidades, e eu insistiria sobre isso, ampliam a possibilidade de que elas possam fazer escolhas sobre a sua vida. Não adianta ter democracia formalmente, direito de votar e alguns direitos garantidos na Constituição, se as pessoas não podem escolher a vida que elas querem ter. Eu penso que esta é uma promessa extraordinariamente importante do processo democrático. Eu queria propor uma hipótese. Eu queria propor a vocês uma hipótese sobre as razões do que eu chamei de um certo arrefecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais. Eu penso que tem várias razões: mobilização da sociedade, mudanças, modernização, uma série de coisas. É claro, quando as pessoas estão mais satisfeitas, elas tendem a participar menos. Mas eu acho que também seria importante levar em conta que diminuiu a estrutura de oportunidades para as pessoas participarem e para os movimentos sociais darem a sua contribuição. Se estreitou os canais, os meios através dos quais os partidos abrem ou não a possibilidade para as pessoas falarem, para as pessoas se apresentarem, para as pessoas colocarem os seus temas centrais, as suas reivindicações. Eu diria, acho que um aspecto muito importante, não apenas do ponto de vista, digamos assim, conceitual, teórico, apresentar reivindicações, mas se apresentar como alternativas de governo, como pessoas que podem disputar cargos públicos, podem ser candidatos nos diferentes níveis da vida política brasileira e, através desta forma, manter uma conexão permanente entre a vida dos movimentos sociais, a dinâmica, o que acontece no movimento de bairro, no movimento de mulheres, no movimento sindical, de cidades de tamanho diverso, e como esses problemas, essas percepções são levadas para dentro do sistema político. O sistema político tem que estar aberto, ou ele inclui, ou ele é capaz de incluir, ou ele será esta imagem que eu descrevi antes da desconfiança. E eu não penso que a imagem da desconfiança ajuda a legitimidade do regime. A legitimidade do regime comprometida significa também que a democracia responde de maneira inversa, de maneira limitada, deficitária, às suas próprias promessas. Eu penso que os partidos podem contribuir para essa questão que eu mencionei em dois sentidos mais importantes. Em primeiro lugar, vocês conhecem bem isso, eu imagino que esse é um tema que já deve fazer parte do vosso debate, mas que talvez a gente possa aproveitar esta ocasião e aprofundar um pouco mais. Os partidos têm que oferecer, por um lado, a motivação e, por outro lado, a estrutura da retomada do lugar e do papel dos movimentos sociais. Acho que não se trata de pensar nos partidos políticos, ou num partido como o PSD, no papel de dirigente do movimento social. A época da concepção dos movimentos sociais como correia de transmissão do partido já passou.
na experiência leninista, na experiência soviética e de alguns partidos de esquerda, isso presidiu durante muitos anos, durante muitas décadas, a maneira como os partidos se relacionavam com a sua base social. Isso passou. Os partidos precisam abrir espaços, abrir possibilidades e estabelecer, eu vou usar essa expressão, se me permitirem, estabelecer um diálogo tenso entre as suas direções e os movimentos sociais. Não quer dizer que tudo é aceito imediatamente, mas não quer dizer também, não quer dizer também que os partidos possam se fechar, não ouvir e não dar lugar para esta possibilidade. O meu tempo está praticamente esgotado, eu vou então terminar com mais 2 ou 3 observações muito curtas. Em primeiro lugar, eu penso que se trata de constituir o que eu chamei da motivação. E, em segundo lugar, das estruturas através dos quais os movimentos sociais podem se inserir e podem trazer a sua contribuição. Mas eu acho que aqui tem uma coisa extraordinariamente importante, e esse encontro, num certo sentido, é um exemplo disso. Os partidos precisam criar o ambiente de debate adequado, necessário, em que possa ocorrer a definição de propostas, o estabelecimento do diagnóstico dos principais problemas, a elencagem das soluções, e o modo como os partidos se propõem, através dos mecanismos de informação, dos subsídios que eles podem dar aos líderes dos movimentos, subsídios de conhecimento, de percepção, de formação política, para que eles possam, de uma maneira competente, de uma maneira adequada, dar o seu recado, manter a ligação sociedade e partidos e, desta maneira, vitalizar a democracia. Eu menciono, portanto, o espaço de debate e de elaboração, seminários, conferências, reuniões como essa, e por outro lado, a possibilidade, a necessidade, a imperiosidade da participação dos líderes dos movimentos sociais na estrutura de poder do partido. Eu penso que a questão, o desafio, não é só de criar um departamento, uma área ou um setor especializado do movimento sindical, ou do movimento das mulheres, ou dos movimentos de bairro. Um departamento dos movimentos. Eu acho que a questão que se coloca, o desafio, é como abrir espaço na direção do partido, nos cargos e nas candidaturas, para que os líderes, aqueles que expressam, que representam os movimentos sociais, possam fazer isso de uma maneira completa e acabada. Eu menciono, sem querer entrar numa controvérsia sobre o tema, eu menciono um exemplo recente sobre isso. Eu sei que o PSD está se unindo, está se aliando ao PT aqui, no caso da Bahia, em outras regiões, mas eu acho que nesta relação, movimentos, partidos, o PT fez uma parte disso que eu disse de uma maneira muito importante durante algum tempo. Mas o PT talvez tenha depois caminhado, tenha andado, não tanto para assegurar a autonomia de expressão dos movimentos dentro do partido, mas em grande parte para subordinar os movimentos à sua linha geral e ao esforço, a dedicação do partido de ocupar posições de poder. Não é ilegítimo, mas introduz um problema para o papel e para o lugar dos movimentos sociais. E por essa razão, eu penso que esse e alguns dos outros temas merecem o nosso debate, merecem a nossa discussão. Muito obrigado.